Oi, gente. Vamos então para a terceira videoaula aqui da parte 3, que a gente encerra essa parte e encerra junto o módulo 4, tá? Vamos lá. Então nessa videoaula eu vou então fechar com outro exemplo que ele dá no final do capítulo da seção 4.3, é sobre uma outra forma de implementar o serviço de mensagem, que é por meio de um protocolo, tá? Então a gente vai esse exemplo ele fala do Advanced Message Queuing Protocol, que é o AMQP, tá? Vamos então falar também, rapidamente, né, uma visão geral só para mostrar um pouco a ideia, e então qual a motivação, né? A motivação principal aqui é que, como a gente falou, anteriormente, as soluções, em geral, de serviço de fila de mensagem, elas são proprietárias, né, no sentido de que elas, são feitas pensando no ou são não feitas pensando numa aplicação, mas quando configuradas e usadas, elas ficam atreladas a uma aplicação, como o exemplo que a gente viu da MQ, Series lá da IBM, né. Então, o autor até discute um pouco isso, que é um campo, assim, meio aberto aqui de desenvolvimento de soluções para serviço de mensagens, né, justamente pensando na questão da interoperabilidade entre aplicações, né, de você ser mais, uma solução mais aberta que facilite isso, tá. Então, o AMQP, ele vai nessa linha, né, e aí propõe não um serviço em si, mas um protocolo de camada de aplicação. E que aí, como qualquer outro protocolo, você pode ter diferentes implementações, né, seria a mesma ideia, mas essas diferentes implementações, uma vez que elas seguem à risca o protocolo, elas conseguem, interagir. Então, nesse sentido, o MQP é um protocolo de aplicação no mesmo nível, por exemplo, do HTTP, tá. E outros, né, desse mesmo nível, tá, tem essa mesma ideia, né, até tem justamente, situações em que você, decide, por exemplo, entre usar um ou outro, porque eles estão no mesmo nível, tá. Então, muito bem, assim, a visão geral que ele dá lá no livro, ele primeiro simplifica a situação, considerando que você vai ter, apenas um gerenciador de fila que vai estar executando exatamente como um servidor AMQP, e aí mostra de forma geral, como que funciona o protocolo, né. Então eu tenho de novo a ideia de ter um gerenciador de fila, né, e esse gerenciador de fila oferece uma interface, que é a interface desse serviço, do serviço de mensagem, e então eu posso pensar de novo uma interface bem simples, como com get, put, para você ler uma mensagem, para você colocar uma mensagem, para você receber outra função para receber notificação de mensagem, né. Ele não entra no detalhe dessa API, mas seria essa mesma ideia, como a gente viu anteriormente. E aí, de novo, aparece um stub aqui na história, né, que seria você justamente tá vendo, a a a arquitetura, né, dos sistemas que vão implementar esse protocolo, como uma arquitetura cliente-servidor, onde o gerenciador de fila funciona como um servidor, o provedor desse serviço, e as aplicações como cliente, que vão fazer acesso a esse serviço para poder trocar mensagens com outros clientes que são parte de uma aplicação, tá. Então o stub, como todo stub, vai esconder os detalhes de comunicação, tanto do lado da aplicação que vai funcionar como cliente, quanto do lado do gerenciador da fila, que vai funcionar como o servidor, né. E, ao mesmo tempo oferecer esse serviço de fila de mensagem, por meio de uma API, tá. Então, como todo protocolo, né, quando a gente define o protocolo, a gente é um protocolo que está definindo um serviço, né, numa arquitetura cliente-servidor, você tem, esses 3 elementos, né, que pode ser bem separados, que é o serviço em si, que está sendo provido, né, que seria você permitir enviar mensagens, manter persistência, oferecer desacoplamento temporal, né, para emissor e receptor. O protocolo em si, que é o que vai, definir, como que a coisa vai funcionar, formato de mensagem, né, as regras, o que faz quando recebe uma mensagem, o comportamento em si, né, como o serviço será provido, e
a interface, né, do serviço, né, a interface que são basicamente aquelas operações, o que que eu faço, né, quais são a como eu requisito esse serviço, né, então isso, está aqui. Bom, eu caí aqui na figura, estou falando de outra coisa que não é figura, mas essa é a figura que ele coloca lá no texto, né, e então mostrando de um lado aqui a aplicação, que é o cliente aqui do serviço, e do outro lado o gerenciador de fila, tá. E aqui a ideia de eu ter justamente eu pensar, eu tenho uma interface bem definida aqui, que o cliente vai acessar, e o cliente aqui então pode tanto estar enviando uma mensagem quanto estar no papel de receptor da mensagem, né, e a API então, digamos, eu tenho uma API que tem todas as operações que eu preciso tanto para enviar quanto para receber. Essa interface então, ela é uma interface remota, porque esse serviço está sendo provido aqui então por esse gerenciador de fila, então eu tenho um stub que está dando suporte para essa interface remota, vai fazer o empacotamento das mensagens, e enviar para a camada de transporte. E aí você usa aqui um serviço de TCP, um serviço de transporte de conexão, e do outro lado, então, a gente tem naturalmente outro stub do lado do servidor, que vai saber desempacotar essas mensagens, interpretar essas mensagens e entregá-la aqui eh, para o gerenciador de fila, tá. E aí você tem uma conversa aqui de volta, né, podendo dar algum retorno aqui para o lado do cliente, se a mensagem, por exemplo, foi aceita ou não, tá. Então, se a gente olhar aqui, na vertical, né, você tem, pensando numa arquitetura em camadas, como você tem uma arquitetura de rede, você tem o serviço que, o que está acontecendo, né, quais são as funcionalidades de cada nível aqui, né. Então, nesse nível, mais acima, você vai ter, mensagens AMQP, né, você vai ter o serviço em si, em que você pede para enviar, pede para receber mensagens, quer dizer, a visão que você tem é do serviço que está sendo provido aqui no nível da aplicação, né, do usuário. No nível aqui intermediário, você tem a comunicação AMQP que está rolando entre stubs, né, que aí como o protocolo vai definir essa comunicação. E no nível mais baixo de todos, a comunicação que de fato acontece no nível TCP. Então, de novo, a gente tem aqui, em cima do TCP/IP normal, né, você tem, a construção das abstrações que vão dar oferecendo um serviço final aí para as aplicações clientes, tá. Bom, em linhas gerais, você, estabelece uma conexão, que é TCP, entre a aplicação e o gerenciador de fila, e aí essa conexão é vista como um container, onde você pode, então, colocar lá dentro, tratar, gerenciar vários canais de mensagens que são unidirecionais, como a gente viu anteriormente, né. Um canal sempre tem essa ideia que você tem um canal para você depositar mensagens, para envio, e outro canal para você receber mensagens, né. E a ideia aqui que você pode estabelecer a comunicação bidirecional, que seria tanto justamente eu cliente falando com esse gerenciador de fila e tanto para enviar quanto para receber mensagens para o mesmo gerenciador, ele tem um conceito de sessão, que seria você agrupar 2 canais, de um mesmo container, você fazer um agrupamento lógico desses 2 canais para constituir uma comunicação bidirecional, né. E você não precisa fazer isso sempre, você pode ter uma direção apenas, eu posso apenas querer enviar, eu posso estar plugada naquele gerenciador de arquivo apenas para querer receber mensagens, tá. Pra transferir as mensagens em si, você tem a ideia, o conceito de enlace, que é usado, e aí você tem também uma espécie de gerente nas pontas, né, em cada ponta desse enlace, que vai ficar conversando e coordenando o fluxo de mensagens por aquele enlace, né. E aí você pode ter ele coloca lá diferentes, políticas que vão, por exemplo, que pode estabelecer, a questão da ordem, né, se as mensagens são entregues na ordem que elas são enviadas, se você tem algum tipo de prioridade e outras opções aí, né. Ok. Em linhas gerais, um passo a passo de como acontece a transferência, né, do lado lá do cliente, o cliente associa cada mensagem a um identificador único, isso é possível, né, você fazer essa associação
e depois ter uma indicação disso com o par, né, quem é que gerou, quem foi o cliente que gerou a mensagem, o identificador que ele deu único para aquela mensagem, e aí assinala isso como uma mensagem com estado instável, né, aguardando um retorno lá do gerenciador de fila. O stub do lado do cliente, então, envia essa mensagem, empacota e envia lá para o stub do lado do servidor, o stub do lado do servidor entrega a mensagem para o gerenciador de filas, e aí o gerenciador de fila vai fazer o tratamento da mensagem e dar um retorno para o stub do lado do servidor. E aí esse retorno é repassado de volta para o stub lá do lado do cliente. Importante aqui que esse retorno pode ser uma negação. Ele pode, por exemplo, dizer que ele não vai dar conta de tratar, de atender aquela demanda, tá? Uma possível razão, que a gente volta a falar mais adiante, eu não poder garantir a persistência, por exemplo. Então, ele vai retornar uma negação. Se tudo correr bem e a sinalização for positiva, de que a mensagem foi aceita e vai ser tratada de acordo com como foi pedido, então ele passa ela passa ao estado de estável, e isso é retornado lá para o stub do lado do cliente, tá? Bom, são coisas bem gerais aqui, né. Com relação à persistência, então completando o que a gente tinha começado a falar anteriormente, ele diz que tem diferentes mecanismos, aí entre eles aqui, né, a mensagem, você tem a ideia de que, você pode marcar uma mensagem individualmente com o atributo que ela é uma mensagem que deve ser uma mensagem durável, né, e aí isso indica que quem está emitindo a mensagem espera que ela seja mantida pelo sistema e recuperada no caso de falha, né, está entregando, assim, pedindo um serviço completo aqui de persistência. E aí, por exemplo, é uma situação em que se o gerenciador de filas que recebe esse pedido relacionado a uma mensagem não consegue dar conta de atender isso, ele vai responder dizendo que não, né, com a negação, que não vai conseguir atender, tá. Mas aí um ponto aqui interessante é que isso aparece em outras implementações de serviço de mensagem também, que você não necessariamente todo o serviço é persistente, ou toda a fila de mensagem é completamente persistente. Você pode fazer a persistência pode ser pontual, pode ser no nível de cada mensagem. Você anexar esse atributo a cada mensagem, né, da persistência ou não daquela mensagem. E aí, até em algumas situações, você poder dizer o nível, né, que você quer de persistência. Pode ser, por exemplo, atribuir uma questão de tempo, né? Por quanto tempo eu quero que essa mensagem fique persistente e depois disso, se ela não for entregue, se ninguém se interessar, ela pode ser descartada. Mas, enfim, isso é só possibilidades aí que eu posso ter em diferentes implementações, e só para marcar que essa não precisa ser toda a mensagem tratada dessa forma, né. E há também aqui a possibilidade de você organizar, você ter mais de um gerente de fila e organizar esse gerente de fila em uma rede sobreposta, uma rede overlay, para que você possa também, claro, isso também ajuda ao suporte à persistência, porque você tem mais, até a questão da tolerância a falhas, né, você não está com um único gerente, se ele falha, você tem outro gerente, se você pode dar conta melhor da entrega dessa mensagem e tudo mais. Enfim, é a mesma história que a gente viu anteriormente, só que, na verdade, essa questão da rede, sobreposta entre gerenciadores de fila não é algo que é definido, que é especificado pelo protocolo. O protocolo, omite isso e deixa a cargo das implementações. Então, em princípio, com tudo que o protocolo, tem já definido, a implementação em si, quer dizer, eu vou implementar um servidor de mensagem AMQP, né, que seria o gerenciador de fila, né. Então eh, com base no próprio protocolo, eu posso fazer a configuração minha de ter vários, gerenciadores de fila, associados, né, acoplados, né. Então, basicamente, se eu posso pensar que, quando eu vou falar com outro gerenciador de fila, eu inverto meu papel e passo a ser um cliente e o outro servidor, né. Então fica a cargo da implementação. Essa é uma questão que você dá uma certa generalidade para o protocolo, por outro lado, você fica também um pouco à mercê, das variações das implementações, e às vezes você quer o serviço que tenha, esse tipo de suporte, né, e você vai ficar dependendo da implementação que ofereça.
Bom, por último, uma questão importante aqui é que a MQP ele tem 2 versões, principais e que são bem diferentes uma da outra. Então, esse é um ponto aqui importante, para se prestar atenção quando encontrar alguém que implementa esse protocolo, né, antes de usar. Então, a versão 0.9, 0.9.1 ela é diferente dessa do que eu falei aqui, ela implementa o paradigma Pub Subscribe, tá. Então ela já é construída pensando nisso, em você no serviço que você oferece de mensagens, ela tem um serviço, baseado em eventos, com essa possibilidade de você fazer o anúncio, né, de algum evento e, você se inscrever. E aí nesse caso, você tem a necessidade de ter um elemento intermediário que é o broker, que é o que a gente sempre tem num sistema Publish Subscribe, tá? Então, essa versão não foi essa que a gente falou aqui, e o AMQP na versão mais, eu acredito que seja mais atual, que é 1.0, já fizeram a opção de não ficar atrelada a nenhum mecanismo particular de troca de mensagem, deixar o protocolo mais genérico ainda, né? E aí você tem, na verdade, a possibilidade de, em cima do protocolo genérico, implementar um Pub Subscribe, né, com os recursos que ele dá. Então, por exemplo, uma fila, você pode pensar que essa fila que você está depositando mensagens, ao invés dela ser acessada por um único cliente, pode ser acessada por vários clientes. Então, aí né, fica a cargo de novo, da implementação do protocolo, tá? Dando margem a você ter diferentes possibilidades, mas todas em cima do mesmo protocolo. Sempre a ideia de que você consegue a generalidade em cima disso. Então, também, falando aqui, o Python, ele oferece um módulo que se chama Pica, que ele implementa essa versão 0.9.1, né. Eh, e aí, inclusive, tem um broker, né, que é o RabbitMQ, que você consegue usar a partir de Python, mas que justamente é um broker porque implementa a versão 0.9.1 para fazer, o serviço de Publish Subscribe, tá. Eu não cheguei a implementar esse módulo, tá, não vou aquela história que a gente tem que não dá para a gente abarcar tudo, então, para evitar a gente vir com nova interface de programação aqui, e principalmente porque, na verdade, essa versão oferecida não é a versão mais genérica do protocolo, a gente segue em frente, se alguém tiver curiosidade, obviamente quiser aprofundar, aí tem que buscar material, ver qual versão que vai querer usar, né, do AMQP, mas só queria destacar que também tem suporte Python de alguma forma para esse protocolo, né, um protocolo que tem ganhado, assim, uma certa visibilidade, né. E, enfim, destacado aqui em azul, uma coisa interessante aqui de observar, para quem fez, programação concorrente, que a gente fala lá muito do padrão produtor-consumidor, a gente pode ver o AMQP como um protocolo, né, que para a implementação distribuída desse padrão, cliente-servidor, uma vez que você está, na verdade, basicamente gerenciando um buffer, que é um buffer de mensagem, tá. E aí você, nesse formato, principalmente dessa versão mais recente, em que você não está atrelando isso a nenhum mecanismo específico de comunicação, você tem basicamente isso, aquela fila, que é o gerenciador de fila, tem lá, está gerenciando aquela fila, onde eu tenho clientes que pedem para depositar alguma coisa, eu tenho outros clientes que pedem para ler, e aí, nesse formato em que eu posso pensar um buffer, onde eu posso ter vários clientes colocando, o que seriam vários produtores colocando mensagens ali, vários consumidores consumindo mensagens de um mesmo buffer, ou eu posso ter instâncias diferentes de buffer, onde eu tenho só pendurado um produtor e um consumidor, e as regras internas, né, que também, em princípio, eu vou estabelecer naquele meu controle de fluxo. Aquela história que a gente via no padrão básico produtor-consumidor, você tem aquela questão se o buffer fica cheio, quer dizer, aquela ideia, né, que a gente tinha lá mesmo do desacoplamento. Eu posso ter um produtor que está produzindo e não tem ninguém consumindo ainda, que é o desacoplamento temporal que a gente tem aqui,
né? Só que aí você pode botar restrições, como se eu produzo e o meu buffer encheu, ele é limitado, eu começo a bloquear o produtor. Então, daria começar a responder que não dá mais para guardar a mensagem. Ele tem que parar de produzir porque não tem ninguém pegando a mensagem. Aí eu posso tentar dar um timeout para essas mensagens e começar a jogar fora se depois de um certo tempo ninguém tiver mais interessado, né? Ninguém tiver tirado aquela mensagem. E do outro lado, né, aí eu tenho também uma regra básica que é a FIFO, eu entrego, quem vai consumindo aquela mensagem vai consumindo na outra que foi colocada, mas eu posso também variar isso, dizer que quem vai consumir a mensagem pode escolher qual mensagem que ele quer consumir, posso permitir que uma mensagem seja consumida por mais de um, né, ou não. Então, as regras em si, as políticas ali de funcionamento podem variar, mas a ideia aqui que a gente, né, a gente pode concluir desse protocolo, que ele estaria dando as condições mínimas para você ter uma gerência desse buffer comum e ter produtores e consumidores para esse buffer. Então, nada mais é do que um protocolo para a implementação distribuída desse padrão. E veja, né, como a professora de computação concorrente gosta tanto, né, de falar dessas coisas, como o padrão que a gente fala lá, temos que estudar os padrões, esses padrões aparecem depois, e aí a gente nunca acredita muito, porque, mas por quê? Não estou vendo isso em lugar nenhum. E aí a gente vai descobrindo, olha só como ele aparece, esse produtor consumidor aparece aqui e super, né, você vai ter ali uma variedade de aplicações distribuídas que precisam desse tipo de abstração, né, para facilitar o que a aplicação faz, tá ok? Muito bem, essa parte está lá no finalzinho da seção 4.3, da página 218 a 221, tá? E assim a gente encerra o módulo 4, tá? Deixa eu voltar aqui, a gente encerra, e a parte lá de multicast a gente vai deixar para ver mais adiante quando a gente falar de algoritmos, tá, distribuídos, e fica então aqui essa visão aqui dessas duas abstrações, né, principais que a gente falou aqui de RPC e de sistemas orientados à mensagem para dar suporte no nível de comunicação, né, para ocultar, né, parte das tarefas de comunicação das aplicações distribuídas. Ok? Obrigada, gente.